Dentro do nosso conceito, a gente está aqui mais uma vez para um trabalho muito interessante de registro do que diz respeito à história da Mãe Rainha e da Fazenda Meia Lua, com o Edson Colombo, com Luísa Camargo, da Camargo Agronegócios. Por sinal, foi muito estratégico da Luísa, viu? Ela disse, não posso sentar aqui. Ué, por que, Luísa? Porque eu tenho que sentar do outro lado, que é para aparecer a marca. Foca na marca, vira para mim. Então, isso foi muito pensado. É a alma do negócio. Peraí, eu já vou contar uma coisa para vocês que ninguém sabe, né? 7 anos, Luísa? 7 anos. Há 7 anos atrás, a Luísa estava na vida dela e estava assim, vou começar meu escritório e tal. E eu peguei e ajudei junto com o pessoal da VULP a desenvolver a marca. E eu dei de presente para a marca Luísa. Ninguém sabe disso. Mesmo? Muito. Eu sabia disso. Uma vez eu ouvi isso aí. Assim, de ti em um determinado leilão depois. Assim como eu sou madrinha do leilão Identidade Cara Branca, o Edson é padrinho da Camargo Agronegócios. Diga que tu é alguma coisa, Delamar, porque eu já sobrei nesse negócio aqui. Por favor, tu é o... Operário do agro. Operário do agro. Delamar Macedo, a voz do agro, pode-se dizer assim, e o homem do agro também, pela vivência pessoal, presidente do Sindicato Rural de Bom Jardim da Serra e ainda também do leiloeiro tradicional aqui da Serra Catarinense, com a qualidade do gado que a gente tem. Bom, são essas amigo, assim três deixar vermelho, né? Ele não falou de outra coisa. É que ele é muito tímido. Ele não deixa o agro parado, ele é do agro em movimento. É mesmo? Sim, o grande programa dele não é Vasca. Verdade, um homem do rádio agora também. Do rádio. Não, essa pretensão é demasiada. Não, mas é fato. É o que está acontecendo de verbo. Mas é a contribuição verbal da agroinformação que a gente traz para o homem do campo. É interessante, bem lembrado. Isso que a gente não falou do conhecimento técnico. Aliás, é bom que se diga que o Agromovimento é patrocinado diretamente pela Camargo Agronegócios, pela Mãe Rainha, dos que estão aqui nesta nosso bate-papo informal, além dos outros grandes patrocinadores que a gente tem. E para você que queira patrocinar também, procure o dela. Já virou... O cara quando vende até quando está... Aceitamos patrocínio. Como eu acabei de dizer, operário do agro somos. É verdade. Muito bom, gente. Joia. Então, tá aí alguma história que tu tem? Bom, aqui já uma madrinha, o outro criou a marca, tu fez alguma coisa? Eu não sabia desse presente aí para Camargo. Você viu? Eu acho que não sabia, né? A Luísa é madrinha do leilão, sim, mas da criação e do presente da marca, eu não sabia. Que joia, que beleza, que maravilha. As histórias aqui são contadas, aqui a gente abre o coração e o sentimento das pessoas. O Edson não vai lembrar. Olha só. Que vinha. Olha, cuidado. Eu trabalhava na indústria de saúde animal, de que eu tenho orgulho de ter trabalhado lá há 23 anos. Me deu muita vivência, experiência comercial, tudo mais. A Luísa sabe disso porque vivenciou. Nós conciliávamos, né, Luísa? Em outra era dos leilões, onde só se fazia nos finais de semana, era unicamente presencial e tudo mais. Então era possível conciliar, eu tinha um cargo que foi evoluindo. E em uma determinada época de um determinado ano, eu era ainda do campo, na Pfizer, não tem problema nenhum em falar. Eu estava, Edson, parado, e vocês todos conhecem, naquele postão lá em Araquari, né, no norte do estado, indo a Joinville, da Rede Sinuelo. Sim. Aquele mega posto que tem na direita da BR-101 lá, que tem um de cada lado lá. Toco o meu telefone, eu já tinha visto falar no Edson Colombo, acho que ele estava recém assumindo o comando das fazendas. Para falar comigo, porque sabia que eu trabalhava com uma determinada vacina de doença reprodutiva. Foi o nosso primeiro contato. Foi por telefone, você descobriu meu número na época, e de lá para cá a gente não existia o leilão Mãe Rainha, que se criou anos para frente, mas foi a nossa primeira conversa. Sim. Quando a gente começou a negociar a vacina reprodutiva, depois a gente conversou pessoalmente, não tinha lida nenhuma, e foi assim. E isso nunca esqueci. Olha, eu lembro que eu te liguei para falar da vacina. E a gente não tinha o mínimo contato, nenhum, até então. E daí o Delamar, na época, muito competente. Já faz uns 4 anos. Foi lá na fazenda, ele, como veterinário que é, você vai lembrar disso, ele coletou o exame de sangue das vacas. Tu lembra disso? E tu mandou para Santa Maria para ver se tinha... nós fazíamos na Universidade Federal de Santa Maria. Fazia isso. Porque antes de ser leiloeiro, eu sou médico veterinário, com muito orgulho. Eu vou fazer uma lista já. Com muito orgulho. Tá? Leiloeiro. Eu sou médico veterinário leiloeiro rural, e não o contrário. Certo? Sempre médico isso, né, veterinário. Precisava quando era preciso. Criador. Foi assim, foi, é verdade. Eu acho que deve ter sido um ano de... Presidente do sindicato. Se o leilão nasceu em que ano? 2011 o primeiro.
Pois é, então deve ter sido 2008 por isso. Na Pfizer do senhor era o quê Não, mesmo? foi antes de né, 2008. nesse Eu caso? tive várias funções lá. Então, Na última eu era supervisor. Ele era Pfizer. Ronaldo. Aqui É, na região. ele passou a chamar o Edson. Para os mais novos, o Edson. Para os nascidos. Business de do agro, 2011 pra pronto. cá. O cara trabalhava com toda a questão comercial desse negócio. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, Sim, experiência leiloeiro, comercial médico bacana. veterinário, criador, presidente do Sindicato Rural de Bom Jardim, radialista, Não, radialista. não, tira tá fora. lá, né? Comentarista, vamos colocar então, comentarista do agro, aí, ó, pronto. E business do agro comercial. Não, aí, e tem né? outra, né? E funcionário da Luísa também. Tem outra, né? Registre-se isso Empresário aí. do hein? turismo. Ah, e É, agora, o aí, Tenero. ó, funcionário da Luísa E empresário do turismo. Ah, e empresário do essa é a turismo. dona Leque, mano. Ah, e nas Tá. horas. e tem mais um detalhe, né? Que ele esqueceu de colocar aí. O quê? É pai da Laila, do Pedro Augusto Ah, é pai e marido ainda. da Leia. E marido. Fique, que é registre-se, né, Delamar? E que é quem comanda o Hotel Morada dos É Pinheiros. quem manda no rodeio. 7, 8, 9, 10. Entre 10 funções, alguma coisa você faz pra tá ti, não? faltando uma aí, né? O quê, meu Deus do céu? Pecuarista? Não, não, mas daí tá aqui, ó. Criador, ele colocou. Criador, criador, pecuarista, tá que é, enfim. É verdade. São 10 funções do cara, né? Esse é multiuso mesmo. Vou te falar. 1001 funções. Homo mesmo perde léguas perto dele. Tudo que ele faz, limpa. Ai, mas olha, é o que eu não vou te falar, impressionante. Bom, a gente já contou um pouquinho dessa. Sim. Quem conhece o Edson? Sabe como que eu conheço o Edson, né? Eu ganhei um pelego do Edson, você acredita? Chegou lá com 2 pelegos, escolha um, os 2, digo, deu boa, me dei cá, só mandei forragem e tal. Tem um pelego que eu uso até hoje, é um pelego que eu ganhei do Edson, num assado daqueles de bobeira na garagem de casa, assim, Sim. das reuniões do núcleo, que eu acho que nem era uma reunião. A gente só fez o churrasco por fazer lá, sei lá se tinha alguma coisa para resolver. Mas mesmo se tivesse, era muito pequeno, podia resolver por telefone, mas a gente resolveu. Hoje, por sinal, ainda depois desse momento, quero ver se eu boto esse pelego no sol, Tomara, porque tem nos que arreios botar. tá difícil, não tá fácil. Não, mas eu acho que tem detalhes que a gente não lembra, que são às vezes pequenos gestos que a gente grava nas pessoas. Como quando a Luísa me incentivou a fazer o leilão, em 2010, que ela falou... Pois é, eu acho que agora é uma ponta que é bem interessante, né? Pra gente dar. A gente já fez o norte de apresentação. Leilão, identidade cara branca, mãe rainha, meia lua. A gente já falou em outra oportunidade do porquê da mãe rainha, porquê da meia lua. Agora, como que nasce esse leilão, identidade cara branca? E as pessoas responsáveis estão aqui. Então, acho que é um momento certo de falar por que ele já tem mais de 10 anos, né? Só falta uma pessoa responsável, que é o Rafael, que ele está lá em Itaú, Certo. que ele não pode estar aqui, que é um dos grandes responsáveis também. É uma pessoa fantástica e ele é nosso parceiro até hoje e vai continuar até sempre. Há 14 anos atrás, em 2010, mais ou menos isso, há 13 anos, 14, por aí, tinha Expolages e era onde a Mãe Rainha comercializava os touros. A gente tinha comercializado 1, 2 vezes lá com a Luísa e com o Delamar. E o que começou a acontecer? A Expolages é uma feira muito grande, que por sinal 2023 vai ser uma das maiores de todas, está retomando. Vou fazer jabá aqui porque o Márcio comprou, o nosso presidente, tanto ele merece. A Expolages desse ano vai ter a Nacional do Charolês, vai ter uma passaporte do freio de ouro, Passaporte da morfologia, do freio de ouro, e vai ter uma feira ranqueada. Brasileira de ovinos, né? Vai ter a ranqueada brasileira nacional do Erifor e vai ter ainda a sul brasileira de ovinos. Então, a Expolages, eu acho que, enquanto eu estou vivo, nunca vi desse tamanho que vamos fazer. E para todo mundo saber, o Caco é um dos organizadores junto com o Sindicato Rural e vai ser uma grande feira lá. Eu tenho certeza disso. Mas nós estávamos vendendo os touros, continuando na Expolages, Caco. E o que aconteceu? Eu falei, Luísa, tem um problema, porque eu tenho mais touros. Como é uma feira que ela tem limites, a Luísa pegou e falou assim para mim, Edson, tá na hora de você pensar em fazer um leilão. E aquilo ficou, né? E daí a Luísa até brincou comigo, Edson, você é um cara que tem portas, você vai se mexer, daqui a pouco é melhor você ser sozinho, né? Do que fazer uma coisa mais coletiva, né? Eu fui mais sincera. Eu Eu disse assim para ele, porque é um entusiasta da raça, recém começando, empolgado, já é empolgado hoje, você imagina? Naturalmente. Há uns anos atrás, a gente não entra nesse detalhe de quantos anos, que é deselegante, né? Sim. Eu disse para ele, o Edson, a gente quer reunir os criadores, fazer um grupo, fazer um grande leilão. Eu disse para ele, você vai armar o circo para os outros dar risada. Faça o teu, com a sua identidade. Por Bem, isso, Luísa Camargo, né? identidade cara branca. Muito bem. É verdade. E o Rafa estava junto.
Não, o Rafa ainda não estava junto. E daí eu peguei e saí daquela Espolares, lá da casinha onde é que era o escritório dela, que ainda era no Parque Suíço, eu acho. Era. Lá atrás, lá onde é o Parque Suíço, na casinha lá do parque. E daí eu saí de lá e fiquei com aquilo, mas como é que eu vou fazer esse leilão? O que eu vou ter para vender? Na época eu tinha 8 touros para vender. Não tem como fazer um leilão de 8 touros. Não existe isso. E daí eu saí pensando e tal, e daí agora a minha memória me falha. Eu não me lembro se o Rafa veio nas Polages ou foi um pouco depois que eu peguei. Rafa, estou pensando em fazer um leilão, só que eu não consigo fazer sozinho. O que tu acha de fazer um leilão da Mãe Rainha e da Meia Lua? O Rafa fala a frase que nem mais fala. Toca a ficha, que é a frase dele é toca a ficha, sempre fala. E ali a gente se abraçou nesse leilão, e daí a gente teve que, muitas histórias que dá de contar já nesse primeiro leilão. O Rafa lá estava com um problema de pasto, daí a gente conseguiu um pasto arrendado aqui mais para soltar os nossos terneiros, e deu um leilão, ele trouxe acho que 10 touros, eu trouxe 9, acho que era 19 touros no primeiro remate. E nós resolvemos vender gado geral, vendemos terneiro. O leilão foi se mudando naquela época, há exatos 13 anos, 12 anos, e foi assim que nasceu o leilão. E daí, tá, vamos começar a contar as histórias do primeiro ou vamos depois? Não, bora. Não, então, Começar pelo início. E quantas pessoas vão no leilão, sabe? Na época? Não, ninguém sabe. Você vai fazer um primeiro evento, vai quantas pessoas? Já estava nessa... Não, esse era pensando o no todo, literalmente, né? E daí que veio um dos diferenciais, cara, que eu falei para a Luísa. Luísa, como é que nós vamos convidar um monte de gente para vir ver aqui se eles não sabem o que vai estar? Caco, vem aqui em Lages, vai ter o nosso leilão. Era dia 30 de setembro de 2011. Eu estou te convidando para vir comer um churrasco um domingo. E daí você vai conhecer nossos touros e nossos animais. O que na tua cabeça vai passar? Você nunca ouviu falar em Mãe Rainha, nunca ouviu falar no Edson. O que eu vou fazer lá? Que bicho vai ter lá? E daí, nesse momento, não existia celular com câmera, não existia WhatsApp, não existia nada. Eu pensei em fazer um vídeo. Entendeu? Daí eu chamei o Chico, que a gente conversou outro dia sobre comida. Certo. O Chico que trabalhava aqui em Lages. E o Chico pegou e foi conosco fazer captar as imagens. E eu queria que tivesse um pouquinho de cada categoria de animal que a gente fosse fazer. E daí a Débora trabalhava na televisão ainda, a Débora, minha esposa. E daí ela achou um amigo dela, editor. E daí a gente editou um vídeo de uns 4, 5 minutos, mostrando para dar um aperitivo para as pessoas o que era o vídeo. Mas ele não tinha como as pessoas assistir o vídeo. E daí foi onde aí foi inventado o canal de YouTube da Mãe Rainha, há 15 anos atrás. E a gente colocou no YouTube o vídeo, entendeu? E no Facebook na época. Eu acho que não sei se o Facebook já transmitiu. Então ali a gente começou a mudar o leilão. E daí que veio uma coisa que eu até estava falando para a Luísa, que eu comecei a ver semana passada, eu vi todos os vídeos de todos os leilões que a gente fez, que era uma produção que a gente fazia, que era muito legal, né, Luísa? Os vídeos que a gente fazia, que era o convite do leilão, mostrando um pouco da oferta, porque não existia catálogo, não existia nada. E foi assim que mais ou menos contou. Depois veio o Sabiá, que trabalhou com a gente fazendo os vídeos. Depois veio o pessoal da VUP, que fez vídeos. Depois o Mano da Vision aqui de Lages também captou vídeos para nós. Fez, e daí, de institucional, daí eu, como sou meio louco, eu comprei o drone e eu comecei a fazer os vídeos também, só por hobby mesmo. E daí surgiu o celular, né? E daí o celular, eu comecei a filmar e editar no próprio celular. Depois daí veio o Alexandre, mais pra frente, que começou a fazer vídeos também mais de catálogo, que deu uma outra história. A evolução da comunicação do leilão Identidade Cara Branca, literalmente, né? Quantas pessoas passaram para que se chegasse hoje num formato totalmente diferente de tudo aquilo que se iniciou, mas sempre com a questão da oferta, né? Sempre mostrando o produto. E se imaginava daqui a pouco que aquele início daria essa qualidade em quantidade, que é o que se tem hoje, e não é qualidade numa linha só, né? Você tem hoje com essa parceria e com as conquistas da Mãe Rainha um negócio impressionante, assim. Anos a fio conquistando com uma genética que já estava presente lá há muito tempo. Essa foi detalhe a detalhe, a gente foi indo. E daí, voltando àquela história, a gente não sabia quantas pessoas tinham. E daí era 200, era 300, era 400, e nós fizemos para esperar para 600 pessoas. E mais ou menos nós acertamos e colocamos lá umas 500 e poucas pessoas no primeiro leilão. No primeiro leilão. E depois foi o leilão, chegou a ter 1.000, chegou a ter 700, chegou a ter 700. Na época, até 2019 foi assim. E eu sempre querendo me reinventar, 2019 foi um marco, foi quando eu parei de usar o barracão e fizemos um galpão no parque,
conta dinheiro, pegamos umas costaneiras, construímos, chamamos Delfim e fizemos uma parrilla lá bem grandona, né? E a gente mata um boi, sempre, claro, São João, que é nosso parceiro há tanto tempo, a gente vende o boi gordo para ele, ele carneia, a gente vai lá buscar e trazia na época, quando era ao vivo. E daí foi o último que foi uma parrilla lá que a gente serviu para acho que umas 700 pessoas, 600, e foi bem interessante também. Depois disso o mercado muda. Daí... Todo esse público não está mais Gravava uns presente. vídeos lá na O tua mundo casa, muda. lembra? Posicionar sofá, a Débora mais pra cá, mais pra lá, puxa daqui. A gente daqui pra gravar vídeo pra divulgar os leilões. Tudo diferente, não é? No tudo celular, que né? tem hoje, né? No celular. E não existe Aí a WhatsApp. Débora tem expertise, ajeitava daqui, fomos indo até. A evolução foi muito rápida, né, cara? Muito rápido. Foi verdade. Muito Isso rápido. foram acontecendo muito forte. É, muito rápido. Mas basicamente o início foi isso, cara. Bom, Luísa Camargo, e aí? Nessa história toda vem uma outra empresa que depois se torna Camargo Agronegócios no meio dessa trajetória toda. Na primeira vez você já identifica a necessidade de ter um leilão com a identidade do Edson, pela personalidade dele, pelo quanto é perfeccionista e gosta de se reinventar, mas acima de tudo acompanhar essa clientela toda ao longo desses anos. Como é que foi essa história, essa virada inclusive de marca junto com esse leilão, que naquele momento impulsionava essa marca, né? A história da Camargo Agronegócios, a antiga Camargo e Peroni Agronegócios, ela se confunde muito com a história dos leilões Identidade Cara Branca, porque a gente sempre foi amigo. Eu e o Edson, a gente começou a se aproximar mais na época do cavalo crioulo, através da comissão jovem. Ali foi as primeiras conversas, depois o Edson assume as fazendas, vem para Espolages e cada vez a gente se aproximou mais e mais. E é quase um encontro de almas, né? Porque a gente acaba, às vezes, nem se falando e se entendendo. Então, assim, muita ideia que eu tinha para Camargo, o Edson vinha e arrematava e dava aquelas correções, aqueles ajustes. Muita coisa do leilão, eu vinha com um pouco mais de experiência na época, tentando passar para ele, um pouquinho, Muito. tentando passar para ele uma realidade que eu podia passar para ele na época, né? Então, assim, essa fusão sempre foi muito forte. Então, não tem como não falar na Camargo Agronegócios sem falar nos importantes leilões que realizamos. E eu não tenho como eu dizer para você, Caco, que o leilão Identidade Cara Branca, das fazendas Mãe Rainha e Meia Lua, ele não faça parte do meu cartão de visita. Quando eu mando uma proposta para um cliente, quando a gente se apresenta para uma praça, a gente passa as referências. A minha primeira referência, antes dos leilões Identidade Cara Branca, era Fazenda São Luís, Sindicato Rural de Lages, né, já são grandes nomes, Fazenda Rodeio, enfim. Mas a Mãe Rainha é um cartão de visita, porque a gente tem muito orgulho, sim, sem falsa modéstia, em dizer que a nossa empresa, né, Delamar, realiza um dos mais importantes leilões do país, não é de Santa Catarina, é do país, pelos resultados, pelas conquistas, pelas buscas que vem fazendo. Então, assim, é uma caminhada lado a lado. Não tem como a gente dizer que em algum momento houve algum distanciamento. Quando veio a pandemia, acho que a fusão se tornou maior ainda, né? Porque a necessidade de se reinventar em muito pouco tempo. E aí entra a expertise do Edson em sempre estar à frente, e à frente, e à frente, e a gente preocupado, e eles assim, ei, calma, tem solução. Então a gente faz o primeiro leilão virtual em Campo Belo do Sul, totalmente virtual, onde a gente diz assim, meu Deus, a gente é uma cambada de louco, não tem ninguém assistindo a gente, que negócio mais esquisito, só escutava passarinho e gado caminhando, e ninguém no parque, isso era uma coisa muito, muito doida. No dia seguinte, o Edson liga, Luísa, vamos fazer um leilão virtual da Mãe Rainha para a gente quebrar o gelo desse negócio e pegar o jeito e aprender, e vamos fazer junto, e isso aí é o futuro, isso aí veio num momento ruim, mas vai ser melhor. Então, assim, é muito difícil separar a Camargo do leilão Identidade Cara Branca, é muito difícil separar a Mãe Rainha da Camargo, né? Então, isso é muito difícil, porque a gente é muito parceiro e muito conectado, né?
Aí, É no negócio e na vida, né? Exatamente. Isso é muito interessante. E nessa evolução... Quer dar risada? Perto do leilão, eu começo Ele me chama de Débora. Eu chamo ela de Débora. A Débora de Luiza. E daí eles foram chamar a Débora de Luiza. E dá aquela confusão. Não, mas eu não troco, fica tranquilo. Nem eu. Ninguém falou nada disso Mas aí. você pensou Como assim? Eu acho que a sinergia é muito interessante, assim, esse trabalho é muito legal. Agora, a gente vê isso aí depois no retorno através do cliente, por exemplo, já que já procura e que quer esse material, né? Como é que é a tua reciprocidade? Porque o Edson tem uma reciprocidade. Você tem outra, eu acredito, dos compradores, da forma como eles compram. Porque muitos deles não são criadores que vão depois expor ou algo parecido. Eles querem aquele material realmente para fazer umas matrizes de qualidade dentro do campo, né? Sem dúvida alguma. Hoje em dia, as pessoas quando procuram a empresa, eu posso falar pela nossa, quando nos procuram já está num ponto onde eles nos pedem as indicações. Para o meu gado, Luiza, qual touro? Obrigado. Delamar, né? Mesma coisa. Ainda mais hoje ele como presidente do sindicato rural, com certeza o pessoal de Bom Jardim procura quase uma assessoria. Para o meu gado, para as minhas vacas, que touro, que raça, que cruzamento. E aí eu volto a dizer dessa fusão que quando se fala em leilão Identidade Cara Branca, quando se fala em Mãe Rainha e Meia Lua, automaticamente sabe-se que tem um único dia do ano, uma única data e uma leiloeira principal, porque hoje nós temos duas, que atua nesse leilão, né? Então hoje a gente tem a parceria, literalmente a parceria Leilões, através do Fábio, que entrou, veio para agregar, veio para somar, mas a leiloeira principal é a Camargo. Então, assim, uma coisa que a gente começou brincando naquelas apresentações dos lotes pré-leilão virtual, porque com a pandemia, muitos clientes me diziam assim, mas como que eu vou comprar sem ver? Como que eu vou dar um lance num lote de terneiro se eu não vi? Aí veio essa ideia de gravar as apresentações dos lotes e rodar no canal do YouTube, para que a hora que começasse de fato o leilão, o cliente já sabe o que comprar. E o que aconteceu? Nessas apresentações, por exemplo, eu tinha Feira de Lages, Feira do Terneiro do Sindicato aqui de Lages. Tinha um lote de terneiros ali do tio Nelson. Eu espontaneamente dizia assim, são filhos de touros Mãe Rainha. E isso pegou, porque quando eu vejo algumas apresentações até de colegas, eu vejo, são filhos de touro Mãe Rainha. Aí chegou num ponto que outras cabanhas, outros criatórios, olha, diz que também tem filhos de touros desse outro e tal. Então, assim, se cria um rótulo, e a Mãe Rainha hoje é uma marca, né? Hoje em dia, muitas vezes a pessoa diz assim, eu não quero comprar um touro Pampa, eu quero um touro Mãe Rainha, eu quero um touro Meia Lua, eu quero a marca. Por quê? Porque sabe que essa marca dá retorno. Confiança, credibilidade, resultado, tudo que chega. E a voz de tudo isso é o cara tradicional aí na Serra Catarinense com esse currículo bárbaro, né? Leiloeiro, médico veterinário, pecuarista, presidente de sindicato rural, comentarista em rádio, programa do agro, no business também, como supervisor aí de laboratório animal, funcionário da Luiza. CLT, né? Eu adorei essa parte aí, quer dizer que eu vou poder mandar nele. Empresário do turismo, ele é pai, ele é marido. É ele! Delamar Macedo! Pronto, agora puxa a cordinha. Saiu voando. Aí, cara, viu? Olha só. 12 anos, né? 12, aqui mais anos. Perto aqui. Para 12 anos à frente do Identidade Cara Branca. Um abraço, Rafa. O Edson está aqui, a Luiza, temos um relacionamento muito próprio, muito próximo. Tem gente que até acho que somos casados, e não são poucas. É o meu casamento que mais durou até hoje. As pessoas perguntam. Esse último leilão que a gente agora fez. O Xênia para a vida inteira. Esse último leilão que a gente fez do Paulo Elim, nós fomos visitar a fazenda lá, numa hora no cantinho lá, ele me chamou. Vocês são casados? A Luiza perguntou. 12 anos à frente da Identidade Cara Branca. O Caco, eu vou dizer para ti o seguinte, eu considero o João Gabriel o melhor leiloeiro do país. Me inspiro muito nele. Faz leilão da Mata Velha, do Valdomiro Polizelli Júnior, é em quem eu me inspiro. Tenho certeza que até ele gostaria de fazer o leilão Identidade Cara Branca. Verdade. Agora, então, os grandes profissionais do martelo certamente gostariam de fazer esse leilão, que nós, porque somos unidos, né?
umbilicalmente, porque a Luísa me chamou, depois ela vai falar um pouquinho disso, se eu topava leiloar para ela, quando lá no embrião da Camargo e Peroni. Pense a coragem que eu tive que puxar da alma para ligar pro senhor. Então eu tenho certeza que os grandes profissionais do martelo gostariam de fazer. O Fábio Crespo, que vai nós ouvir aqui, certamente que hoje trabalha de forma apoiadora, um amigo que a gente fez, né? Também gostaria, e ele já me disse que esse é um leilão vitrine. Então, para a minha profissão de leiloeiro rural, que está inserida entre as coisas que eu mais gosto na vida de fazer, talvez depois da minha família seja o que eu mais gosto de fazer, eventualmente tomar uma dosinha do bom whisky. Rafa, não esquece Bourbon, da cachaça Bourbon. do Pedro Alemão, hein, Rafa? Não esquece de trazer a boa cachaça do Pedro Alemão. Então, é um orgulho para a minha profissão, para a minha tarefa de muita responsabilidade, que é empunhar um martelo num leilão desta envergadura, desta importância. A Mãe Rainha e essa frase é minha, é a grife do Pampa, a grife do gado Pampa, já utilizei em alguns leilões. Tanto é verdade que os resultados, a performance que ela tem na Nacional da Raça, nas grandes exposições em que ela participa, com Beltrão e principalmente Expo Inter, que aliás está começando, né? E lá vamos estar com o gado da Mãe Rainha. Então, Caco, é um leilão de referência para a raça, para o criador, para o investidor, para nós do martelo, para as empresas leiloeiras, para quem mexe com agronegócio, com agroinformação, com quem gosta de genética aprimorada. Eu lembro quando uma vez o Edson comentou comigo, Delamar, para o ano que vem terá animais, ou daqui 2 anos, fruto dos embriões que eu comprei do Uruguai. Como eu gosto muito do Hereford uruguaio, e talvez ali foi a virada de chave da Mãe Rainha no Hereford, né? Para o gado que se fez hoje. Que mexer com genética, eu não mexo com genética, minha modesta propriedade é de rebanho comercial. Mas para você ter melhoria e avanço no rebanho comercial, você precisa ter base de genética que proporcione isso. Ninguém compra touro por ele si própria. Você compra touro para fazer, ou para fazer touro, se você vai trabalhar com genética, ou para você fazer terneiro, e o touro precisa ser melhorador, o touro tem que dar a sua contribuição de 50% geneticamente dele, para que esse terneiro nasça menor, daí vem a grande importância das avaliações, das DEPs e tudo mais, o terneiro tem que nascer pequeno, desmamar mais pesado, se ele desmama mais tanto, você põe mais dinheiro no bolso, mesmo que o valor do mercado esteja lá embaixo. Então, isso tudo a gente foi aprendendo, a Mãe Rainha contribuiu muito para a minha carreira profissional, para o dia a dia, para o convívio, para estar no meio do Pampa, falando aqui de Hereford e Braford, né? Então, estou sintetizando no Pampa. E eu espero conduzir, ter a honra de seguir conduzindo o Identidade Cara Branca, que é o resultado da fusão de Mãe Rainha e Meia Lua por muitos, muitos anos. Agora tem um detalhe muito interessante, né? Se o pessoal se der conta de tudo isso, hoje você não tem nenhum criador, ou poucos teriam essa oportunidade de ir ao Uruguai e buscar um animal nessa qualidade. Então vem em qualidade do Uruguai, cai nos campos da Coxilha Rica e está à disposição de toda a Serra Catarinense, Estado de Santa Catarina, enfim, de todo o Brasil. Existe uma ponta de alguém que tem que pensar no futuro, que é essa visão do Edson Colombo, de ir lá buscar esse material genético, trazer para oportunizar podemos dizer assim, por que não, um melhoramento genético de toda uma região em virtude desses animais que vêm. Né? Dá para afirmar isso, indiscutivelmente, dá para afirmar. E tem outra coisa que eu acho que deve ser interessante, porque acompanhando os leilões do Delamar, Edson, ele gosta muito e conhece muito de genética, né? Ele faz uma leitura do gado, do touro, de uma forma impressionante. E uma coisa é você fazer uma leitura de um rebanho mais comercial, algo parecido. Agora, quando entra um rebanho desse, com todas as qualidades, e você também gosta de genética, né, conhecedor de grandes pais, grandes mães, do que audiência, acontece, né? Que tem muita gente. Os leilões de mais audiência, né, Luiz? Sim, sim. Sempre é a identidade característica. Tem muita gente do a meio... responsabilidade de conhecer aquela genética que está ali, né? Já bateu 2.000 conexões. 2.000 conexões em 2021. Talvez conexões. Nossa marca... Ninguém assiste leilão sozinho. Exato. Então aumenta a nossa responsabilidade. Um abraço para toda a equipe Camargo, que quem aparece mais é a Luísa, eu que estou leilando, né? Tem nossos pisteiros, um abraço. Não vou nominar agora, embora eu saiba, mas para não esquecer. Shelly, aquele abraço. E cumprimentando o Shelly, cumprimenta toda a equipe do escritório, de madeira, de manejo, exatamente. Não, e é um cara com quem eu tenho um apreço muito grande, a gente estreitou o relacionamento. É amigo particular, amigo? Marcelo, e enfim, toda a nossa equipe, a Gabi,
a estrutura de uma empresa leileira. Para o pessoal da imagem, né? Da Hoje, imagem que também começou aí esse trabalho é o nosso todo pessoal aqui. de suporte, né? Suporte que nos atende muito bem, com todas as manias que a gente tem e que vai criando, sabe? As manias, se é coisa mais aqui. Mas é pela idade que vai dando esses cacuetes? Certamente é bem. Certamente sim, um pouco. E a outra é pela necessidade. Pela idade, pela necessidade de aprimorar. Ó, isso aqui, ó. Falar escrevendo, falar com as mãos. Esse tudo são cacuetes da... Boa. E o orgulho de ser bom jardinense. De nascimento, lajando por Demorou. Não, ele tava Até indo bem. demorou. Não, ele tava indo bem, meu Deus. Mas eu já falei aqui. De ser bom jardinense, que eu vou te contar uma coisa. Meu pai e minha mãe moravam em Florianópolis, tá? E a minha mãe veio um mês antes de eu nascer. Ainda na época, eu nasci em 80, então ainda na época não existia 282, tinha que vir para o Blumenau. Só porque meu pai disse que o filho dele tinha uma obrigação de ser lajeano. Então eu e a minha irmã nascemos em Lages mesmo, meu pai morando em Florianópolis, só vim para nascer em Lages. E eu com 15 dias voltei para Florianópolis. Viu? Pra tu ver como você tem orgulho de ser bom jardinense, eu tenho orgulho de ser lajeano. Fala, Luiz. Não, mas também tenho. Eu sou do Cajuru mesmo. Lages me adotou desde a época estudantil, né? Nós vamos puxar os anos. Minha formação profissional foi aqui, né? Mas olha onde que a gente chegou nessa conversa, nessa síntese de tudo, né? Já saiu grife da marca, vitrine, grife do Pampa, né? Uma marca, uma vitrine, uma genética aprimorada, ou seja, de repente se cria uma marca chamada Mãe Rainha, se tem uma identidade sobre isso, se conquista tudo isso, e hoje é esse detalhe de observações que a gente vai tendo das parcerias, das pessoas dizendo, ó, em outros leilões, filhos ou filhas de touro Mãe Rainha, ou seja, vai se construindo um legado em cima disso aí. Eu acho que volta naquilo que eu estava dizendo, né? Vai ir buscar, importar um sêmen para trazer qualidade, reflete num cenário futuro e que vai por muitos anos. E, paralelo a isso, todas as conquistas que tem a Mãe Rainha também. A gente começou a elencar uma outra oportunidade aqui, o próprio Edson começou a esquecer tanta coisa que tinha, assim, em determinados anos, o grande campeão reservado, o terceiro, enfim, vindo papando tudo que vinha pela frente, rompendo fronteiras e nos enchendo de orgulho, sim. Acho que isso que é muito importante, né? Dentro do cenário de Bom Jardim, dentro do cenário de São Joaquim, de Lages, de Campo Belo, de Anitta, esse cenário da Amures ou da Serra Catarinense, como a gente tem qualidade aqui, e se a gente olhar um pouquinho mais com carinho para essa coxilha rica aqui onde se estende a história da Mãe Rainha, fortalece que esses campos têm realmente um compromisso e uma identidade muito forte com o cenário do agro para Lages, para o estado de Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para onde mais que já foi touro da Mãe Rainha? Já foi para Minas, já foi para São Paulo. Acho que ainda tem um desafio que eu quero vender para o Mato Grosso do Sul ainda. Depois vai. Já foi para o Tocantins. Se o doutor Joaquim não levou um para Goiás? Não, ele deixou em Bom Jardim. Deixou Joaquim. Mas o mais longe que foi para a gente vendeu no passado uma novilha. E essa novilha foi de caminhão para Tocantins. Isso quando se fala dos animais ali, né? Mas agora do sêmen, dos touros da Mãe Rainha, daí foi... daí eu não consigo te dizer. Agora, uma coisa que me chama muito mais a atenção não é as distâncias que esses animais vão. Mas, por exemplo, o quanto nós já vendemos animais no leilão Identidade Cara Branca para o Rio Grande do Sul, que é o berço da pecuária, onde os grandes criatórios, as grandes fazendas, enfim, devolver genética para o Rio Grande do Sul, para mim, a cereja do bolo. Isso mesmo. Muito bacana esse reconhecimento deles também, né? Vendo que o trabalho aqui foi muito bem feito, os cruzamentos foram bem feitos, né, Dalma? Nesses cruzamentos feitos, trouxe uma genética que pode voltar para eles para ajudar a melhorar esse rebanho deles também. Isso é fundamental. Acho que dá para deixar aqui também um convite muito forte, né? O porquê, ou uma pergunta que se torna um convite. Por que as pessoas devem prestigiar o leilão Mãe Rainha e por que adquirir animais desse leilão Identidade Cara Branca, na verdade, com a Mãe Rainha e com a Meia Lua? Delamar, começa por ti, vai. Você que é um homem do Bom Jardim da Serra. Por que comprar a Identidade Cara Branca, Mãe Rainha e ou Meia Lua é garantia de que você terá bom resultado na sua propriedade, no seu sistema de criação, independentemente de qual seja ele. O Edson começa com as avaliações, por exemplo, do programa de avaliação genética da BHB, que é o Pampa Plus, no descer do terneiro, com a primeira pesagem, no gancho lá no campo. Sabe, no gancho para pesar com os terneiros. Isso tudo vai para a planilha, os softwares que depois são desenvolvidos até chegar toda aquela
infinidade de informações que chegam até a gente e que, no momento do leilão, a gente não tem tempo de falar de tudo, mas pinça as principais informações. Então, isso aí é a garantia de resultado para quem compra, sabe? Trabalho contínuo com investimento, não apenas de recurso financeiro, mas técnico, de genética, de amor, de carinho, de mão de obra especializada, de gente que gosta de quebrar gelo para ver terneiro nascer, que a Coxilha Rica é o nosso Brasil subtropical, temperado quase, e lá são nascidos, né? E lá são recriados, para, no final da recria, vir para o martelo. Então, poderia falar muitas outras vantagens para quem investe em Mãe Rainha, mas para a gente dar oportunidade para a mesa, nesse nosso bate-papo, de trazer mais conteúdo de informação, ficaria por aí. É garantia de resultados. Boa. Luísa Camargo, por que comprar no leilão Identidade Cara Branca? Que bom que você me fez essa pergunta, porque foi uma das coisas que eu mais exigi da Mãe Rainha e da Meia Lua. Tenha um único dia para comercializar os animais de vocês. Vendam sempre em leilão. As condições do leilão são as melhores possíveis. As facilidades são as melhores possíveis. Os animais dispensam comentários. Então, o melhor lugar é o leilão, porque é ali onde você vai, principalmente quem está assistindo o leilão com essa grande audiência, saber que você adquiriu genética Mãe Rainha, genética Meia Lua, que você terá produtos desses animais para comercializar. E a gente, inclusive, fala para os nossos clientes, quando compram um touro, estou esperando a terneirada no outono que vem, nas nossas feiras. E eles vêm. Né? Então, o leilão, eu sempre vou defender o leilão, porque ele é o melhor lugar, é o lugar mais justo, mais democrático, onde todos em pé de igualdade podem sim participar do leilão, né? Então, não uma vez a gente comentava isso, pelas médias que se faziam, e eu nunca escutei ninguém dizer para mim que um touro da Mãe Rainha ou da Meia Lua é caro. Bem pelo contrário, todos dizem, vale mesmo. Mas é o seguinte, tem touros para todos. Não é um leilão elitizado, não é um leilão que busca elite, não, ele é um leilão que traz genética para todos. As condições são facilitadas para isso. Então, o leilão é a melhor opção e é um único dia. Além das tardes de campo, que a gente tem que falar sobre elas, que vai ter na Meia Lua e na Mãe Rainha, tem uma data para comprar matrizes e uma data para comprar os touros. E as condições, né? Repito, as condições de pagamento são facilitadas, frete free Santa Catarina, ano passado, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, esse ano a gente está verificando, mas Santa Catarina 100% de frete free. Vai chegar no Mato Grosso! E outra coisa, hoje o leilão Identidade Cara Branca, ele te oferece, Caco, todas as opções da pecuária. Você quer um animal para ir para a Expo Inter competir? Vai ter. Você quer um animal para coletar embrião para você fazer a tua cabanha? Tem. Você quer um touraço para fazer terneiro padrão? Tem. Você quer um lote de matrizes padronizadas, rústicas, de campo, para fazer uma invernada de vaca pampa padrão? Tem. Por isso é o leilão. Você não vai conseguir ir na Mãe Rainha e ver tudo isso num único dia e sequer negociar. Por isso, o leilão. Ótimo. Edson Colombo, para a gente, reforçando, porque as pessoas devem estar conosco, já tiveram vários formatos ao longo dos anos do leilão Identidade Cara Branca. E para esse em especial de 2023, o seu convite, porque as pessoas devem estar ali acompanhando, você criador, você pecuarista, você que está aí por dentro do cenário do agro e da pecuária, por que acompanhar e por que investir no leilão Identidade Cara Branca? Essa pergunta é difícil depois de escutar o Delamar e a Luísa falar. Eles são já especialistas no microfone. Parece que eles vieram pensando disso aí. Eles vão perguntar isso. Eu vou já deixar redondinho uma resposta. Isso, mas não, eles só que não. Complicaram mais, né? E o que eu vejo legal é que eles falam com sinceridade. Tá? Muita propriedade, isso, né? A segurança com que eles passam isso que eu acho interessantíssimo. Isso, eles estão... agora para escutar Atenção, senhoras e senhores, momento intelecto de Delamar Macedo. Cabelo. Olha, eu acredito que a pecuária ela é um negócio muito importante por produzir alimentos, para a gente ser do agronegócio, que é o que está fazendo o Brasil ser o Brasil hoje. E a Mãe Rainha sempre veio isso com um foco muito importante,
na questão de pensar no negócio, no agronegócio e no futuro. Antigamente, há muito tempo atrás, eu recebi muitas críticas que eu abandonei uma carreira de advogado para poder ter uma imersão no agronegócio. E muitas pessoas não viam aquilo como podendo ter futuro na minha escolha. E hoje eu vejo o caminho ao contrário. As pessoas que me criticavam hoje aplaudem o agronegócio, né? É uma questão engraçada que acontece hoje. O agronegócio, até as músicas, a gente começa a ver as letras, começaram a mudar e tudo, né? Então, o agronegócio hoje é a vitrine do Brasil e tudo o que acontece, e é muito bom nós fazermos parte disso. Até o Caco é do agronegócio também. O Caco é o andador de cavalo crioulo, tem égua, tem cavalo, tem tudo. Todo mundo hoje é do agro, só que ninguém entendia o que era do agro. Então, o que eu vejo assim, ó, o porquê tem que assistir o leilão a Identidade Cara Branca das Fazendas Mãe, Rainha e Meia Lua? O que eu mais vejo, já vou parar de me mexer na cadeira aqui, porque a Luísa já pediu, tá? Então vou ficar quietinho pra falar mais. Quase deu um chute aqui na canal. Para! Mas vamos lá. Boa. O leilão Identidade Cara Branca das Fazendas Mãe, Rainha e Meia Lua, nós ofertamos toda a nossa produção de touros somente nessas datas. Esse é um compromisso que nós temos. Nós não vendemos em casa, nós não vendemos nos lugares, só vendemos nesse leilão. Nós trabalhamos 365 dias por este dia, que no caso é um dia das fêmeas e um dia dos machos. Eu acredito que investir em genética, investir em qualidade é a forma mais rápida de você potencializar o teu ganho no campo. E quando você aumenta o teu ganho no campo, que é aumentar o teu peso, aumentar o teu GMD, que é o ganho de peso diário, aumentar tudo, você aumenta a tua lucratividade. De novo, como é que fala lucratividade? Lucratividade. Muito bem, parabéns. Não tem inglês, né? Não. Sim. Inglês deve ser make money, deve ser coisa assim. Tô brincando. Mas então você aumenta a tua lucratividade no campo. Então investir em genética é onde você consegue potencializar os teus ganhos. E eu não tenho dúvida, tá? Além de potencializar o teu campo, nós temos uma missão social que é produzir alimento. E produzir alimento, eu acho que é a questão mais bonita que existe para nós como sociedade, porque nós precisamos do alimento. E produzir proteína vermelha, se a gente for ver, a gente vai comemorar alguma coisa. Nós vamos fazer um churrasco, entendeu? A gente vai ver um jogo do nosso time. O que nós vamos fazer? Um churrasco. Um aniversário, todo mundo faz um churrasco. Então a pecuária, ela está aí justamente para isso. E eu fico um pouco com vergonha, não sei se a gente fala muito da Mãe Rainha, já deve ter notado isso assim, não consigo dizer o porquê tem que adquirir ou não. Eu acredito que a gente faz um trabalho sério, a gente tenta melhorar cada vez mais, e principalmente essa missão que Deus deu para a Mãe Rainha e para toda a nossa fazenda, que é tentar cada vez mais fazer esse setor da pecuária ir à frente e nós tocarmos esse Brasilzão aí afora, que é o mais importante. E esse ano a gente chega no Mato Grosso do Sul, com a Mãe Rainha. Vamos tentar, né? A gente não sabe. Atenção, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ainda vamos chegar lá. Eu tinha um sonho de querer vender um touro para o Rio Grande do Sul. Agora já foi mais de 1 ou 2, né? Não, lá você já dominou o mercado. Eu tinha um Agora sonho temos de que subir ganhar... o restante do país. Não bate aí. Eu tinha um sonho de ganhar Expo Inter, né? Eu não fiz a conta, mas acho que o grande campeão da Expo Inter já são 8. Então daí a gente... Não, eu não fiz a conta dele, é o que eu falo. Não, é que eu tenho que fazer a conta aqui. Debochadinho, né? Não. Uma hora ele tá com vergonha, na outra fica arrogante, velho. Não, mas assim, então o sonho é vender um touro pro Mato Grosso do Sul, que o Tocantins já foi, que é muito importante. E vamos subindo. Como genética a gente já vendeu por sêmen e tudo, mas um outro sonho que eu tinha que foi legal foi querer ter um touro em Central, né? Já temos 10. Então daí já foi indo. Por aí mostra a qualidade da Mãe Rainha, então, em cima da sua criação e o quanto realmente as pessoas têm essa necessidade, né? O quanto foi se pensado. Agora eu vou dar risada. Te enrolei. Não respondi, viu? Eu não consigo responder essa pergunta. Respondeu. Respondeu sim. Claro. Acho que com toda essa ênfase, com tudo que acontece, acho que ficou bem claro para todo mundo sobre isso. Bom, não sei se alguém tem mais alguma consideração final para fazer, porque eu vou fazer um grande finale aqui, vocês preparem. Grande finale. Tem alguma coisa final para fazer, para falar aí? Eu acho cara, só que a uma gente consideração vamos aproveitar final? a oportunidade de estar nós quatro aqui conversando, só para falar um pouquinho do leilão, cara. Tá. Como é que é condição de pagamento, como é que é frete. E a data dos leilões, né? É verdade, não pode esquecer. Vamos falar dos dias do leilão. Leilão de 2023, né? Que isso aqui fica gravado. Exato. 2023 estão bem lembrados. Vamos lá. Isso aqui pra gente assistir lá em 2030 e dizer, meu Deus! Eu ainda tinha cabelo. A minha barba não estava 100% branca, Branca. estava só 30%. Quem fala muito bem isso, Caco, eu vou tomar a tua diretriz, é a Luísa que fala bem da agenda. Então, exato. Até porque, vamos combinar que antes ela era a dona da leiloeira, a pisteira e a chefa, né?
Agora ela é apresentadora, assim. É outro padrão. Não. Ela já chegou aqui querendo o teleprompter. Não é que tá, já queria tudo pronto. Eu queria conforto, filho. Aqui. A agenda é contigo mesmo. Bora nessa agenda, então, pra gente, Luísa Camargo. Vamos à agenda exclusivamente da Identidade Cara Branca, porque a Camargo tem uma vasta agenda agora de primavera, inclusive com leilões onde você demonstrou os teus sonhos aqui, né? Por exemplo, para mim, como empresa leiloeira, Caco, era uma coisa muito distante, e os leilões virtuais trouxeram isso para a gente, essa aproximação com as leiloeiras de nível nacional, embora hoje a Camargo já possa se considerar assim, mas leiloeiras de nível nacional, Expo Inter e tudo mais, e desde o ano passado, né, Delamar, a gente começou a abrir um braço na Camargo, que são as assessorias a outros leilões, né? Então, o ano passado a gente já participou de um importante leilão em Porto Alegre, esse ano vamos dar assessoria em alguns leilões na Expo Inter. Então, assim, são passos, né? São sonhos até de infância que você tem, meu Deus, quando ia na Expo Inter lá, adolescente, nossa, um dia eu queria trabalhar num leilão aqui, né? A primeira vez que eu fiz pista na Esteio, eu não queria nem receber, não precisava nem me pagar. Eu só queria dizer que eu trabalhei na Expo Inter, né? Então, são coisas que a gente sonha e quando consegue realizar é muito, muito, muito importante, né? Então, a nível de leiloeiro, isso é uma coisa bastante interessante. A gente vai ter essas oportunidades agora nessa primavera. Mas o mais importante é falar da agenda. Dia 7 de setembro, diretamente da Fazenda Meia Lua, lá com o Rafa e toda a família dele, vai ter a tarde de campo lá na Fazenda Meia Lua, onde ele vai mostrar os animais que estarão, né, no leilão Identidade Cara Branca, tanto no dia das matrizes quanto no dia dos touros. Vai mostrar a fazenda, vai abrir para quem quiser visitar lá. O Edson vai dar mais detalhes de como isso deve funcionar, como vai ser organizado, porque não é fácil você ir na casa de alguém, né? Ir na fazenda de alguém, você tem que se programar, tem que confirmar a presença, até para você ser bem recebido. Então, dia 7 de setembro, lá na Meia Lua. Dia 9 de setembro, pós-Expo Inter, e boa sorte lá, que dê tudo mais do que certo. Vai dar. Pós-Expo Inter, tarde de campo na Coxilha Rica, na sede da Mãe Rainha. Dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro. E a gente tá chamando, Caco, de tarde de campo. Por quê? Porque vai começar início da tarde, vai se estender até o final da tarde, porque o Edson consegue organizar ali de uma maneira bem legal o vistaço em todos os animais que estão lá na Coxilha, porque os animais de cabanha acho que vão estar para cá, vão estar para lá. Tá, então, todos os animais vão estar lá. E vão estar chegando uns, né? Da Expo Inter, eles chegam dia 4 em Lages. E vão para lá. Vão pra lá. Só não vão as padronizadas. Sim. Até porque é um volume muito grande, né? Pegar o trem, passa lá de carga e descarregar lá. Então é uma coisa muito interessante essa tarde de campo, porque além de que você vai conhecer a Mãe Rainha, porque às vezes muitas pessoas, Caco, imaginam uma coisa, né? Normal, você imagina, você projeta uma coisa. Você vai lá conhecer a realidade da Mãe Rainha e ver que não tem nada de absurdo. É campo. É Coxilha Rica, é estrada de chão, são 30 e poucos quilômetros de estrada de chão. Registra-se isso. O asfalto não passa na beira da porta da Mãe Rainha. Não, você tem que sair do asfalto novo da Coxilha Rica, andar 30 quilômetros para chegar na sede da Mãe Rainha. Você vai conhecer belas paisagens, você vai conhecer a famosa Coxilha Rica, porque a Mãe Rainha está entranhada praticamente no centro da Coxilha Rica, bem na parte central. Os touros vão estar lá, nós da Camargo estaremos lá também, conversando, atualizando o cadastro, que isso é muito importante, fazendo toda essa parte comercial que é necessário. Então, dia 9 de setembro, tarde de campo na Mãe Rainha, na Coxilha Rica. Eu vou cortar a Luísa só para falar um detalhe, tá? Somente na tarde de campo da Coxilha Rica vão ser vendidas as doses do sêmen do maestro. Somente lá. Olha o spoiler, é assim que fala. Esse é o legítimo spoiler. Então, somente lá... Eu não sabia disso. E tem um detalhe um pouco pior, são só 10 pacotes. Ui! 10 pacotes. Eu já tô vendo o tamanho, eu vou jogar na mão dela, não é mais meu, ela que dê jeito. Que eu não sei como é que vai fazer. É contigo, Luísa. Problema bom, né? Ai. Problema bom esse de resolver. Ui! Bom de bater no martelo, nem Delamar. E só tem um por pessoa, já vamos adiantar aqui, senão sai na primeiros 10. Não. Pacote com 40 doses. 40 doses, esse é o pacote. 10 pacotes de 40 doses? É. Muito bem. Tá, isso é 7 e 8. Não, 7 e 9, né? 9 com essa situação. Exatamente. Depois E agora, os leilões de fato.
Começamos sempre pelas damas, né? Então, dia 11 de setembro é a data do leilão das matrizes. Nesse leilão é uma segunda-feira. A gente trabalha os leilões em dias de semana. Leilão online daí, né? 100% virtual. Os animais já foram filmados, fotografados, o catálogo já deve todos estar... das fazendas em direção aos seus compradores, é isso? Exatamente. Isso. Deixa eu só fazer uma correção para ajudar. A gente trocou a data do leilão, que geralmente era no sábado, seria dia 9. Eu conversei muito com o Delamar e com a Luísa, e nós sentimos com essa evolução do leilão virtual que as pessoas no sábado tinham seus compromissos particulares. Era batizado, era casamento, era formatura. E o que acontece? Muita gente vem me pedir, Edson, eu não vou poder assistir o leilão. Só para variar, nós tínhamos que encaixar outros leilões na data que nós... E daí, o que aconteceu? Daí nós mudamos a data dos leilões para segunda e terça. Segunda e terça. Tá em casa. Dias consecutivos, né? Dias consecutivos. Não tem mais intervalo. Não tem de um intervalo. dia. Não, já teve. Que foi uma evolução do tempo. Eu só quis contar para todo mundo entender o porquê da mudança. E foi um pedido de muitas pessoas e nós acabamos acatando. E daí, para não deixar o sábado vazio, a gente pegou e fizemos a tarde de campo, que eu acho que consegue reunir todo... Então já vamos aproveitar, deixa como vai funcionar para o pessoal se inscrever para ir na tarde de campo. Seja na Fazenda Meia Lua ou seja na Fazenda Mãe Rainha. Como deve se inscrever, como vai se proceder? Eu acho que não vai ter inscrição. Eu acho que entra em contato com a Camargo, com a Gabi, olha a carinha dela de felicidade. Só surpresas. Só surpresa. Não, pode entrar em contato com a Cassinha, que nos ajuda na Mãe Rainha também. O telefone, depois a gente coloca ali. Coloca nos caracteres, né, o telefone. Ou pelo Instagram da Mãe Rainha, ali pode buscar no também. Instagram da Mãe Rainha aparece lá o telefone que está lá. E daí a gente vai explicando como chegar lá para poder ver os animais e ver essa tarde de campo, que a gente quer ser uma verdadeira reunião da pecuária. Não vai ser, a gente não vai mostrar a fazenda, o dia a dia, como são os dias de campo normal, porque o foco é mais na oferta. Então nós vamos focar na oferta. Lógico que vai ter algumas surpresas que eu vou mostrar lá, mas isso daí é só para quem for. Partiu. Eu vou, né? Nessa aí escapei, eu também agora, não tem? Rico passeio, graça. 11 então, de setembro, as elas. Elas. Matrizes. O lote especial, esse é top, hein? Atenção, você que cria... Ladies and gentlemen. Atenção, você que quer quer embarcar num jato de genética, o lote especial... Vem que vem. O ano passado chegou a entrar no estúdio, né, Edson? Chegou. Esse ano vai ter umas coisinhas diferentes também. Então, pensando. Né? A gente tá bolando, mas vai ser legal. Lote especial, alta genética, animais de alta elite, animais que vão estar voltando do Expo Inter, com certeza com boas premiações. O leilão das fêmeas puras, que vão ser vendidas 100%, tanto da meia-lua quanto da Mãe Rainha. E as fêmeas padronizadas. O que são as fêmeas padronizadas? Boa. São em torno de 90 fêmeas padronizadas, distribuídas em 11 lotes, 11 né? lotes. Que a gente fez. Outra coisa interessante, desde que entrou o gado comercial nos leilões de identidade cara branca, sempre foi a Camargo que foi na Fazenda Meia Lua e na Mãe Rainha escolher, apartar e montar esses Legal, lotes. hein? Literalmente, a gente amarra o Edson, amordaça ele e diz... Não se manifeste. Eu queria tirar uma novilha do lote e não deixar. O cara deve estar pensando agora, olhando assim, como é que ele faz para segurar essa baixinha? Ou como ela faz para... Eu tenho o Guilherme lá que me dá uma mão de Guilherme. Vou contar rapidinho uma história. Tinha uma novilha branca, assim, uns lotes bem importantes, acho que é o lote 2, né? E aquela novilha é a melhor novilha do lote. Só que ela tem uma mancha assim na barriga, um pouquinho, né? Eu falei, Luísa, não será que nós não vamos tirar o louco pra ficar com ela em casa, né? Eles não deixaram eu tirar a novilha. Deixa lá. Uma praguinha na barriga. Daí, deixaram, tá. Not know. Ele só queria tirar melhor do Mas era só pela mancha, que eu sou meio chato, detalhista, né? Mas o que são essas fêmeas padronizadas? Não são fêmeas puras, Caco. Elas são fêmeas padronizadas Hereford e Braford. Elas são filhas de touros Mãe Rainha. Em cima de vacada pampa também, gado comercial, é gado sem registro. É para você fazer matriz padrão, para você fazer terneiro padrão comercial. Elas não vão pegar registro, elas não têm registro, elas não vão dar registro, mas elas são fêmeas comerciais que vão ser vendidas a preço de quilo. Elas já foram loteadas, identificadas e pesadas, e o peso é o peso do dia do aparte, não é o peso do dia do leilão. Certo? Então, o peso já está travado, já vai sair no catálogo. São animais para você fazer fêmea padrão. Se quer trazer lote padrão para uma feira, ganhar melhor lote de terneiros, você tem que ter o casco, você tem que ter uma mãe boa.
Claro que o touro é fundamental, como disse o Delamar, ele tem que, no mínimo, contribuir com os seus 50%. Mas se a mãe não for uma grande mãe, só o touro não vai fazer esse milagre. Então, eu costumava brincar quando entrou as novilhas padronizadas no leilão. É o kit fazendeiro, né? Se ele já leva um lote de novilha e um touro, começou. Se você quer começar do zero, tá ali o kit. Kit saindo em alta, né? Não, e já sai assim, bonitão, né? Não precisa ter vergonha. E já aconteceu. E eu vou te contar o que é mais legal. Na Feira de Terneiro de Lages, que é a das mais importantes do estado, o lote que ganhou, o melhor lote de terneiros, que é da Dona Cis, um abraço pro Marquinhos lá. Esse lote, o Marquinhos fez o rebanho dele comprando fêmeas padronizadas da Mãe Rainha e comprando touros. Então ele fez, e aí mostra o resultado. Filhos desses animais, o Marquinhos dela Justina e da Dona Cise, são filhos dos touros e novilhas comprados. Já estão até com netas daqui a pouco dessas novilhas. Ele falou assim, ele me mostrou esses dias um relatório, ele comprou todo ano um lote, durante 5, 6 anos. E aí a gente costuma chamar esse lote de terneiro que chega lá, por exemplo, esse lote do Marquinhos, da Dona Delcise, como terneiros filhos das feiras. Porque a mãe foi comprada em pista, o pai foi comprado em pista, e ali está o filho da feira. E quando esse lote vem e ganha uma premiação... e detalhe, o Marquinhos também descarrega o gado dele no Conta Dinheiro e diz assim, a Camargo aparta. Então a gente tem o prazer em dizer que forma esses lotes, e esses lotes recebem o reconhecimento, que são julgados, são avaliados por uma comissão técnica que faz essas premiações. E não só o lote do Marquinhos, por exemplo, esse ano, foi premiado também, lotes da Fazenda Raposo, todos produtos de touros Mãe Rainha premiados. Aí sim, hein? Boa. Tá, isso, e terminamos a agenda no dia 11 e no dia 12. Dia 12, eles, os touros. Os reprodutores, Hereford e Braford, Mãe Rainha e Meia Lua, somente os touros. Então, dia 11, as matrizes e o lote especial. Dia 12, somente os reprodutores. Eles já estão filmados, o catálogo já está saindo aí do forno e tá muito bonito o catálogo. E os animais, então, dia 11 e 12, não tem mais intervalo. Até o ano passado tinha um dia de intervalo, agora não tem. Segunda e terça, 11 e 12 de setembro, o encontro é com a Identidade Cara Branca. Você viu que de novo estão pedindo catálogo? Já, né? O catálogo. Na primeira pegada já pediram catálogo, e agora de novo. Posso contar, então? Pode. Já 2 noites eu não estou dormindo fazendo catálogo. E essa vez, como atrasou por causa da chuva, eu estou pegando e digitando dentro do sistema. Antigamente era o pessoal da Wiki que fazia para nós ali, e eu fazia num papel e mandava e eles digitavam, né? Agora não, para ganhar um tempo e poder trabalhar de madrugada, sou eu que estou... O pessoal, acho que o pessoal chega ali, sentar e dar risada. Acho que mais uns 3, 4 dias está no ar. E como é que é o grito daí? Você sabe que ele não pode gritar, né? Pra não perder a voz. Você te ganhou, cara. Não, Puxa, sabe as regrinhas básicas da comunicação? Você é um comunicador exímio. Né? Muito obrigado, viu, pela parte que me toca aí. Eu sei que fazer uns projetos junto, cara, falando desse comunicador. Sabe, não. Voltar um pouco mais, né? Mas é que daí a gente tá tentando, não tá fácil esse negócio. Não tá fácil. Acho que a gente falou da agenda, falou da genética. A agenda foi fundamental para falar das datas, né? Isso é pontual. 11 e 12. 11 e 12. Eu acho que a gente fecha muito bem, mas para fechar, não precisa ser naquele tom alto assim, mas podia ser com o Delamar batendo, não é? Tá leiloando agora e fechando esse nosso encontro, viu? Você não deixou falar as regras básicas da comunicação? Tem essas ainda. Regras básicas da comunicação com Delamar Macedo. A gente fez os cursos de expressão verbal na época, eu nunca me esqueci disso aí. É mesmo? Que a gente tem que falar em pé para ser visto, quando o ambiente permite, né? Em pé para ser visto, autossuficiente, o suficiente somente para ser ouvido. E conclua. Não pode ir, tô contigo. Não faço ideia. Pouco para ser aplaudido. Não é à toa que o cara é leiloeiro médico veterinário criador. O martelo nós vamos bater, se Deus quiser, novamente, com muito êxito, material espetacular, novamente, né? Tem a Expo Inter, que é a nossa maior exposição pecuária da América Latina. Uma rainha está lá, né? Já está lá, porque os animais já estão lá, a feira está começando.
os julgamentos vão vir. O julgamento tá na mão do jurado, faz parte de Deus, do jogo, daí, que é bastante o pessoal. importante é participar. E aí a gente vai estar no... Eu acho que esta criação do Edson, ele cria muito, para pensar e criar, e é louvável isso aí. Sempre tem alguma coisa de novo para trazer. E é preciso, né? Senão os outros atropelam. Dinâmica. Eu acho que essas tardes de campo que terão vai ser bem interessante, porque, pelo que você já me adiantou, no spoiler, né? Será diferente dos outros modelos, das outras vezes. E aí as novidades, quem for lá vai ver. Né? O que tem à espera de surpresa. Mas é interessante porque é um contato mais direto com o ambiente de criação dos animais. Né? E com os próprios, porque vai se ver todos os animais lá. Isso vai ajudar, muitas vezes, beber da fonte, né? Lá onde tá tudo vai ajudar bastante ao interessado a decidir nos animais que ele vai preferir lançar, sabe? E com as opções que ele pode criar para ele lançar, que se não puder comprar um, comprar outro, porque esse é o grande objetivo do leilão. Eu sempre digo, o leilão ele é dinâmico, ele é democrático, porque ele permite que todos participem, nas mesmas condições, igualdade de condições de lançar. Sabe? Então, eu posso dar o primeiro lance e eu vou até onde o meu limite. A equipe de pista, de trabalho, de recepção do lance está ali para isso. A hora que você acha que deve parar, você para. Mas é por isso que ele é democrático. E é por esta razão também, meu prezado amigo Caco, que... mas porque no comércio de gado ali fora desse jeito, no leilão é diferente. Exatamente por isso. O leilão é democrático, você tem mais gente participando, quem tem material bom não precisa ter medo de levar no leilão. E agora estou generalizando o leilão, saindo um pouquinho apenas do Identidade Cara Branca. O leilão é a modalidade, né, Luísa, de negócios que permite que mais pessoas participem, que você conheça melhor e tenha certeza do que você está comprando. Sabe? Você entra no remate, dependendo do linguajar que usar, leilão, remate, pregão, tudo mais, sabendo que vai comprar e já sabendo que vai vender. Sem falar que os leilões, sejam nos bons ou nos maus momentos da pecuária, que é cíclica, é o garantidor de preço de mercado justo. Baliza, né? Baliza. E outra coisa, nós não fazemos apenas leilões com resultado espetacular. Outra coisa que é bom ficar claro num bate-papo desse aqui de conteúdo de agroinformação que a gente está trazendo. Nós fazemos leilões que a gente se depara com dificuldade de comercialização, às vezes animais não estão bem preparados, mercado, raça. Então, nós não fazemos apenas leilões com resultado fantástico. Não, isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo, sim. E os leilões bem bons servem para nos encher de gás, para suportar não no sentido que um leilão ruim, nós não queremos mais fazer isso, suportar aqueles momentos de baixa em um determinado leilões, que por diversas razões pode acontecer de não sair do jeito que a gente gostaria, porque nós somos contratados enquanto somos pagos, somos remunerados para estar lá, para trabalhar, e a gente quer o melhor resultado, porque o melhor resultado vai ser bom para quem organiza, faz o leilão, cria, tem todo o seu trabalho de preparação, e para nós também. Então, quando entramos no estúdio, no leilão híbrido, hoje em dia, ou no unicamente virtual, vamos lá para faturar, sim, para que seja bom para todo mundo. Muitas vezes não sai do jeito que a gente gosta. Isso aí tem que nos baixar a cabeça? Não. Mas tem que servir são degraus, né? Faz parte do jogo. E é por isso que a gente por isso que a gente tem uma bela audiência, porque nós trabalhamos com muita transparência, sabe? Se o resultado não foi tão bom naquele leilão, o resultado sairá como foi o leilão, de fato. Nós primamos sairá por realidade. Como foi o leilão. E aí vira-se a página. Se o leilão desse determinado leilão não foi tão bom, no próximo vai ser. E aí vamos ir. Assim que a gente cresceu, com transparência, com ética, sobretudo, com responsabilidade do que está fazendo e, sobretudo, com muita paixão pelo que a gente faz. Espetacular, rico depoimento, né? Ou seja, existe verdade em tudo que se faz. No leiloar, no organizar e no criar e pensar tudo isso. Acho que por isso esse espetáculo que é o leilão Identidade Cara Branca, por isso que ele tem essa força, por isso que ele tem essa credibilidade, por só vender ali, então faz com que realmente as coisas aconteçam de verdade. Não é só nas coisas pequenas, não, por aqui, por lá, não. É focar onde se quer chegar, né? E a consequência é resultado, e um bom resultado. Acho que agora nós
Batemos martelo no nosso... Eu não trouxe ele. Não vai? Mas então com a caneta Eu carrego um martelo na minha bolsa. Pega ali, Eu- pega Porque ali, pega ele ali, esquece. É o step. E eu, Tem ali, quer que eu pegue? na minha mochila do norte eu tenho. Ah, tá. Ah, tá brincando. Ela Ela deixou- leva porque na eventualidade. Acredita? Só porque uma vez eu esqueci, ela fala, mas é bom, porque ela tem ali, né? Tinha que fazer um podcast só para escutar as histórias. Eu achei que ele tinha quebrado o martelo. opa. Só que uma vez eu quebrei. Já quebrei. Já quebrou. Já quebrei. Eu tenho meu primeiro martelo, com a data quebrado, tá lá no sítio, numa estantezinha. Você lá. não viu a tabuinha que ele Emendado, usa pra bater o martelo? Emendado, cabo emendado, meu primeiro É martelo. uma que é da meia-lua e da rainha. É uma tábua, daquelas tábuas que os compradores ganham, porque tanto o Delamar quanto a Luísa, agora não é o leiloeiro, nem a leiloeira, Sim. o Delamar pecuarista, a Luísa pecuarista também já consumiram e consomem material do leilão de Identidade Cara Branca, então a gente ganhou essas tábuas. A tábua que o Delamar leiloa e bate o martelo nos leilões é uma tábua De brinde, meia-lua, né? mãe rainha. Veio da Muito meia bom. lua de canela desenterrada. Canela, E- É que não é só uma tábua, é que daí tem que contar toda a Aí história. tem canela todo preta um- desenterrada vai precisar de um podcast especial. E daí vem aqueles detalhes que não é apenas um produto, é a história que tem naquele produto. Que história carrega por trás de tudo isso. Muito Não é bom. apenas um. Que vem de encontro à história, né? De Mãe Rainha e Meia Lua. Bate o martelo aí pra gente, no final desse podcast, vai. Pecuária Não. nosso chão, martelo em punho nossa paixão. É, bagual. Gente, um abraço a todo mundo então. Tá aí o convite Identidade Cara Branca, dias 11 e 12 de setembro. Todo mundo convidado a acompanhar. Dúvidas? Camargo Agronegócios, o Instagram do Edson Colombo também. Da Delamar Camargo tá também. de quem? No Instagram, O Instagram da Camargo Camargo também, né? Então, pode ser pelo Instagram, porque daí fica para passar o telefone às vezes é mais complicado. Então, tanto o Instagram da Camargo quanto o Instagram da Fazenda Mãe Rainha está à disposição para tirar todas as dúvidas, para se programarem, para também pedirem aí o roteiro, o horário, como vai funcionar o dia de campo, tanto no dia 7 quanto no dia 9. Ou seja, um espetáculo à parte para você estar junto conosco, vivenciando toda essa história que existe da Mãe Rainha, da Meia Lua e desse casamento que existe entre a Mãe Rainha, entre a Meia Lua, a Camargo Agronegócios e o Delamar Macedo também, para acontecer o Identidade Cara Branca. Grande abraço a todo mundo. Valeu! Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.